Eu acho que, respondendo à primeira parte da pergunta sobre o significado desta oração e consagração da Maria e no contexto de Fátima. Em princípio, terá lugar o mesmo evento em Fátima, mas em ligação com o que o Papa vai realizar em Roma durante uma celebração penitencial e a ideia é de fazer coincidir ao máximo as duas celebrações. Marcam também o contexto do evento Fátima, o que ele significa na Igreja e no mundo, não simplesmente em Portugal. E esta ligação à necessidade de paz e à busca de paz, em ligação precisamente com aquela área geográfica, é neste momento muito importante. E o Papa, ao querer evocar precisamente em ligação com Fátima e com sucessivos atos deste género já acontecidos ao longo da história, quer nos colocar diante de uma posição de uma fé que se deve viver na busca da paz e não para acentuar clivagens ou condenações a ninguém. Antes falava-se da conversão da Rússia, é muito interessante que o Papa junta Rússia e Ucrânia. Isto é um apelo a encontrar caminhos de reconciliação, de convivência e de dignidade para todos que não sejam postos em causa por ninguém, mas dando-lhe um caráter também, se é para dar um caráter religioso, há de ser só para encontrar caminhos de reconciliação e não de condenação de ninguém. Por outro lado, o Papa tem sido também muito claro em acentuar o caráter intolerável para qualquer ser humano daquilo que está a acontecer. O Papa chama-lhe, mais de uma vez, é chamado de barbárie. E isto vai em retrocesso de tudo aquilo que a humanidade tem procurado desenvolver, particularmente no contexto europeu, o trauma das duas grandes guerras mundiais, que viram o continente europeu tiveram o continente europeu como centro. E voltar a levantar panoramas deste sentido é um atentado a querer construir um futuro diferente. Além disso, tem também um outro contexto que é muito importante em Fátima e em relação a este conflito. É que a parte eslava da Igreja de Cristo, a maioria dos eslavos são cristãos ortodoxos. E isso significa, portanto, um trabalho também que é importante fazer-se e que o Papa está a fazer em diálogo com a Igreja Ortodoxa. E queríamos também, precisamente, que isto não passasse como uma ideia de católicos e ortodoxos, e precisamente porque os católicos e ortodoxos têm na figura de Maria um ponto de encontro muito importante. E Maria, se é mãe que não gosta nada, que despedaça o coração de uma mãe é ver os filhos que não se dão bem. E quando isso acontece, é o falhanço da família. E isso é uma tónica que nós devemos sublinhar e que neste encontro é importante que esteja presente. Não um gesto contra ninguém. E os povos são muito mais do que os seus governantes e é importante que nos encontremos a este nível para buscar caminhos de paz. E a evocação simbólica desta visita é muito importante. E veja que, mesmo os relatos que vêm também da zona de conflito, são relatos, como sabe, na própria Ucrânia
nas diversas componentes étnicas e linguísticas e religiosas da Ucrânia, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa estão bem presentes no território, em todo o território. E é por isso que também tratar com dignidade tudo isto é muito importante. O conflito é realmente um contraste dramático e deplorável daquilo que se tenta construir. Portanto, a visita da imagem peregrina se servir para já, consolação. E sinal de esperança para as pessoas que sofrem, que são as principais vítimas destes conflitos, são sempre a população mais indefesa e mais frágil. E essas são tanta gente simples como aquelas que acorrem ao Santuário de Fátima. Que acorrem com esperança, acorrem com dores, mas sempre esperando que aqui encontrem um sinal de esperança para as suas vidas. E que a Senhora de Fátima é aquela que tem percorrido o mundo precisamente em situações destas. Acho que é um sinal muito bonito de Fátima e da presença do mundo religioso em tudo isto. Para tanta gente, no meio destes conflitos todos, temos visto até nas imagens, a esperança da fé é aquilo que dá força tantas vezes. Aqui, por quanto sei, na Diocese não houve nenhuma denúncia direta à Comissão, que, aliás, generaliza e motiva a sua pergunta. E quanto à sua segunda pergunta, não é uma questão simplesmente da Igreja. Eu sei de pessoas que dizem, e nós a primeira coisa que tínhamos feito era precisamente, a primeira ideia era precisamente de dizer, vamos criar uma comissão a nível da Igreja, mas a nível nacional. Porquê? Uma grande parte destas pessoas não querem declarar-se perante alguém que as conhece e no ambiente onde são conhecidas. Querem de facto ser ouvidas, têm ânsia de ser ouvidas, mas têm ânsia também de não ser manipuladas, nem a grande parte não quer ser identificada. Mas há pessoas que até querem ser identificadas perante a Comissão. E isso deve ser, é precisamente esse respeito que nos levou a dizer, não, nós temos de criar uma comissão que faça este trabalho, mas que faça dentro dos parâmetros de criar um ambiente justo para isso. E é evidente que se uma pessoa sofreu um abuso dentro da Igreja, mas quem diz dentro da Igreja pode ser dentro da escola, pode ser dentro da escola, tem duas posições. Uma é querer manifestar-se perante a instituição precisamente para dizer, e isso também aconteceu, dizia, eu vou, não quero, mas porque quero que os responsáveis desta instituição, antes de mais, me escutem. Não é por uma questão simplesmente de dar razão, é uma questão de me fazer justiça na minha dignidade e daquilo que tem. E depois, muita gente diz claramente, para que isto não se repita. Portanto, é que esta forma a que chegamos foi também fruto disto, desta verificação, e também de tomar consciência disto que, teoricamente, todos sabíamos. Mas, na realidade, o que aconteceu é precisamente isso. Dizer, não, nós precisamos de um órgão. Isto não é simplesmente para dar nas vistas, porque é uma comissão independente. É para ir ao encontro dessas pessoas. Porque o nosso objetivo sempre foi esse. Dar dignidade, voz e, o mais possível, fazer justiça a estas pessoas que sofreram abusos. Isto, em verdade, no que diz respeito à Igreja, tem razão aquilo que você diz. Uma pessoa diz, mas e como é que vão tratar o meu assunto? E, portanto, queremos que estas pessoas, antes de mais, se libertem dos pesos e das feridas que levam, porque é justo. Queremos que, o mais possível, dar a possibilidade também de recuperação, mas, antes de mais, de escutar. É a primeira coisa que esta gente quer. E acho que com toda a razão. E, portanto, este modelo que se criou
que, por um lado, toda a gente sabe que tem a ver e foi pedido pela Igreja, mas que tem pessoas que, pelo seu próprio perfil e história, dão credibilidade de saber que vou ser respeitado. Eu podia dizer isso de outras pessoas, mas não teria o mesmo enquadramento, também psicologicamente para as pessoas, e de conforto para elas para se manifestarem do mesmo jeito. E é por isso que acho que esta foi a razão. Isto não é uma questão de estratégia. A estratégia que nós temos é ir ao encontro das pessoas. E, portanto, o que me interessa é criar um ambiente onde as pessoas possam sentir-se à vontade e também possam ter a ocasião, não só perante si próprias e perante as instituições e a sociedade, de dizer: eu estou aqui, fui vítima de uma injustiça e é isso, antes de mais quero que me escutem. Esta foi a razão que está muito patente e acho, não me admira. Eu sempre esperava que isto acontecesse mais nas comissões de proximidade. As comissões de proximidade não é que foram inúteis, nem vão ser inúteis. Sempre dissemos que as comissões de proximidade das dioceses são e vão continuar a ser necessárias. Embora, também isso estava previsto desde o início, mas queríamos primeiro que essas estivessem a funcionar para delas criar uma equipa nacional. Mas era diferente. O criar esta independente, que faz o seu trabalho agora, era importante até para dar visibilidade e credibilidade também às outras que vão continuar este serviço. Porque as equipas de proximidade têm, antes de mais, a missão de formação. Isto é muito claro, e já estão fazendo em todas as dioceses. Cada uma tem o seu programa. É a coordenação disto a nível nacional, agora vai dar outra força também. Mas vão ter, é para isso que estão criadas. Para que prevenção nas nossas instituições, trabalho com os responsáveis destas instituições, trabalho com os pais, nas nossas catequeses, movimentos juvenis, etc., para saber de sensibilidade para detectar e prevenir, mas ao mesmo tempo também para dar o apoio necessário para a estas pessoas. Aí sim, na medida em que o desejem, porque isto não se pode impor a ninguém, mas na medida em que o desejem, que estas comissões possam, de facto, estar lá para apoio direto às vítimas. O nosso ponto de vista, e veja a leitura que se faz, a nossa leitura e o nosso objetivo é este: encontrar um ambiente de justiça e de compreensão e de ajuda que se possa dar para estas pessoas se libertarem e viverem com dignidade a sua vida. Estamos a trabalhar sobre os métodos. Agora, veja lá, imagine qualquer arquivo. A diocese de onde eu venho é uma diocese, a diocese de Setúbal é uma diocese recente, vai fazer 50 anos, portanto os arquivos, quase que, se houver casos destes, estão na memória até. Portanto, não é preciso não dá muito trabalho. Mas há outras dioceses em que isso não é assim. E depois, suponhamos que dizem: olha, o arquivo está aqui. Não é assim, porque nós temos normas para os arquivos como qualquer outro arquivo. Quer dizer, você não vai entrar nenhuma comissão entra no Ministério dos Negócios Estrangeiros nos arquivos ativos. Há períodos de contenção em que os arquivos não podem ser libertados, e só com licenças muitíssimo especiais é que vão ser, porque depois está em causa todo um mundo de pessoas e factos, etc., de uma proximidade histórica que não se compadecem com coisas dessas. Nem sequer esta comissão teria tempo para isso. Dizer, vão eles fazer o trabalho. O que vão fazer vai ser um trabalho concordado com as próprias instituições. Agora, uma coisa que está certo, também nestes dias falámos com os bispos todos, toda a gente quer fazer clareza sobre isto. Isto é dizer, não estamos aqui a esconder nada e queremos que isto seja. Toda a gente quer fazer clareza. E vamos encontrar os métodos melhores para que com a Comissão, e de acordo com a Comissão, eles já formaram uma subcomissão para isso, para que isso possa realizar-se, e este é o nosso objetivo.
Eu não vou dizer que agora toda a gente vai falar e todas... Não, isso não posso prometer. Agora, da nossa parte, o que vai haver é abertura e clareza para dizer tudo aquilo que nós temos e que diga respeito a casos destes vão ser contabilizados. Contabilizados. Esta Comissão sempre disse que, e acho que é justo, aquilo, e se foram as normas que a própria Comissão própria se deu, não foi de nós, o que se deu foi dizer, nós não vamos, até por sigilo profissional e tudo, não vamos pôr nomes de ninguém. Agora vamos contabilizar e estudar, isto é a Comissão de Estudo. Eles sempre, desde o início da primeira entrevista, sempre foram dizer, nós não somos uma comissão de investigação, somos uma comissão de estudo, que é diferente. Depois, se houver casos para investigar, serão investigados por quem pode fazer esta investigação. Esta comissão, por exemplo, não tem nenhuma capacidade de convocar pessoas para testemunhar ou o que quer que seja. Isso pode fazer a polícia, isso pode fazer uma coisa, portanto, esta comissão não se vai colocar no lugar de ninguém. Vai colocar-se numa situação de estudo disto, e é isto que nos interessa. Caracterização destes fenómenos, para que nos passe a ajudar a entender a dimensão, mas também a qualidade e a configuração de toda esta problemática. Creio que isto serve, e para nós a Igreja é muito importante, porque não estamos aqui a brincar, nós queremos de facto clarificar estas coisas. Não tenho medo dos números, não me assustam. Tenho medo, tenho dito, das coisas que possam estar debaixo do tapete. Caminhar num terreno minado é muito pior do que enfrentar as coisas como devem ser. A minha segunda questão tem a ver com um caso em Viseu, um padre que foi acusado de ter aliciado sexualmente um rapaz de 14 anos. Este padre está agora sujeito a apresentações quinzenais e à proibição de contactar menores de 18. Como é que vê? Acha que são medidas adequadas? Isso agora, eu não sei, isso já entra no domínio judicial. Agora, é evidente que isto se diz em todas as formações que fiz sobre este tema, se diz, é evidente, a primeira coisa é impedir que haja uma manipulação ou uma continuidade, antes de mais, impedir continuidade de comportamentos completamente censuráveis e inadmissíveis. Segundo, que haja qualquer contato de condicionamento ulterior das vítimas, que isso é aumentar e continuar e aumentar o mal já feito. Portanto, acho que isso entra dentro da normalidade de casos destes. Mesmo também, do ponto de vista canónico, quando não se trata, mesmo não se trata de menores, etc., medidas dessas são sempre dadas. Agora, mas isso entrou já num outro domínio. O Bispo fez aquilo que devia ter feito e entregou às autoridades. Portanto, e uma vez que isso está no domínio das autoridades, nós temos leis neste país, portanto, essas leis aplicam-se. Isto foi preparado com tempo e tem, como já tem sido dito, isto tem os seus... não é melindres, nem coisa. Eu penso que nós devemos clarificar também, clareza para todos devemos ter. E também todas estas questões que têm a ver com as consequências, digamos, tributárias, com o regime da Igreja, etc., isso não se aplica apenas ao santuário, aplica-se a todos. Agora, é verdade que a Igreja toda está empenhada, não só em Portugal, mas está empenhada num propósito de clarificação de todas estas questões. E que a clarificação e também a responsabilização das pessoas ter um comportamento adequado nas questões financeiras e económicas não passa desapercebida a ninguém. É importante que isso esteja no mundo de hoje. E, portanto, queremos que isto seja, este esforço também que se está a fazer na Igreja, que tenha consequências práticas. E, portanto, o santuário, mas é para as dioceses, é para as paróquias, etc. Aliás, veja, se é verdade que isto se faz a nível de grandes instituições tem uma complexidade maior, mas a nível das paróquias, etc.,
e também a nível das dioceses e do resto, não é que estas coisas não sejam auditadas e onde se busque uma acreditação de tudo aquilo que se faz. Mas nas próprias paróquias, quer dizer, a publicação as normas que nós temos de orientações são para que nas paróquias, que é a base de onde se passa tudo isto, que as contas sejam apresentadas aos seus paroquianos. Depois, também, nas dioceses, aquilo que se está a fazer é, dentro dos diversos órgãos de domínio, dos órgãos diocesanos, que têm órgãos, todas as dioceses têm obrigatoriamente um Conselho Económico. O Bispo, muitas das opções que toma, não pode tomar sem o Conselho Económico, onde a maioria são leigos, são quase totalidade, a totalidade se não for. Depois, e para quê? Para que em cada instituição seja claro para os seus membros, quer dizer, a publicação de contas não é uma questão simplesmente de divulgação na praça pública, é uma questão, antes de mais, de divulgação dentro da comunidade. E a comunidade e os seus representantes. E a partir daí, mas também a credibilização pública de tudo isso. E isso acho que é importante, e é nesse sentido que se insere também esta posição, que aliás estava tomada, era uma questão de preparar agora. Há coisas que precisa clarificar também a nível da Comissão Paritária da Concordata, onde muitas destas coisas não estão ainda claras. Temos uma Concordata que ainda, em muitos destes aspectos, nunca foi regulamentada. De 2004. Sim. E, portanto, isso é um esforço que temos de fazer todos juntos. Estamos a dar passos nisso. Reiterar o convite que já foi feito pelo Dom António de Marto, e que terei todo o gosto também de repetir. E o Papa está orientado para aí. Agora, o como e a preparação, tudo isso fará parte do programa da visita do Papa a Portugal, mas eu sei que para isso ele também tem muito gosto nisso. Bom, eu primeiro sou o Bispo de Leiria, Fátima. Leiria, Fátima, e esse binómio praticamente que está numa realidade só, e é isso que é importante entender, é que esta é uma diocese, e é uma diocese como as outras, mas não se pode passar, não lhe passa desapercebido o facto de ter um santuário como Fátima. Portanto, essa realidade, santuários de todas as dioceses, eu venho da diocese de Setúbal, o Santuário de Cristo Rei, também se torna cada vez mais uma entidade importante dentro do panorama, seja da diocese, mas que vai muito para além da diocese. Aliás, e este aqui é algo de dimensões muitíssimo mais importantes, mas que o paradigma é o mesmo. Quando se fala de uma diocese, qualquer que ela seja, é com a vida e as condições que se encontram no seu território. Portanto, o Bispo não pode deixar de ter em conta que é Bispo de uma diocese na qual se situa o Santuário de Fátima. Isso não tira nada a que esta diocese se organize, tem de se organizar como diocese local. E esse é o ponto que eu quero chegar. É assim. É sempre assim na Igreja. O que nós sentimos aqui é aquilo que tantas vezes numa diocese qualquer não se tem a percepção. É da dimensão universal, internacional e intercultural da Igreja. O facto de ter aqui gente que chega de todo o mundo todos os dias, isto faz-nos perceber que aquilo que nós somos a nível local, como a Igreja de Leiria Fátima, é algo que tem a ver com o resto do mundo, tem a ver com o resto da Igreja. Mas isto devia ser aquilo que está no coração da gente. Eu sou da Ilha da Madeira, gosto muito da minha ilha, mas aqui a ilha não é o mundo.
Felizmente temos o oceano à volta. E o oceano, para muita gente, mete medo. Às vezes alguns não estão habituados a viver numa ilha, chegam, sentem quase claustrofobia. Para nós não. Para nós o mar é o sinal da liberdade e da comunicação, porque não tem muros pelo meio. É só sair. E foi por isso que os madeirenses emigraram para todo o mundo. E esta noção é uma graça grande que nós temos nesta igreja, de ter um santuário de Nossa Senhora. Não somos mais do que os outros, mas somos um ponto de onde se sente o pulsar de uma igreja que não é simplesmente nacional. Por outro lado, se o bispo fosse simplesmente o bispo de Fátima, não seria a igreja, porque a igreja tem sempre um pé no chão. Não é uma igreja, não é uma multinacional sem regras, não, é uma comunidade que fala todas as línguas do mundo, que se encontra em todo o mundo, que sente e é capaz de sentir, por isso, não só pelos meios de comunicação, e é por isso que o eco do conflito da Rússia e a Ucrânia tem um eco especial em Fátima e nesta diocese, porque se sente o pulsar com as dores e as alegrias da Igreja em todo o mundo. Eu fui superior-geral de uma congregação que está em todo o mundo. E tantas vezes tínhamos isto, tínhamos guerra num sítio, tínhamos problemas no outro, e tudo isso faz parte da vida que nós somos. Aqui, esta diocese tem isso como vantagem, mas também como desafio. É de bem acolher, antes de mais. É uma diocese, é uma igreja particular que acolhe parte da igreja de todo o mundo. E que cria condições para isso, e nós portugueses temos isso, não é só... Veja que quando os peregrinos vêm a Fátima, não vêm só a Fátima. E depois vão por aqui no resto daquilo que nós somos como povo. Portanto, este acolher e Fátima ajuda-nos a isso. Também, depois agora faz as contas com os hotéis e turismo religioso e essas coisas todas. Também, tudo isso é importante. Para mim é importante, sobretudo, esta dimensão de uma igreja que nunca, mas nunca, pode fechar-se em si própria. Pode dizer, nós somos melhores, nós somos isto, nós somos aquilo. Não. Nós somos aquilo que somos, graças a Deus, porque Deus nos dá essa possibilidade, mas também partilhamos com os outros aquilo que somos. Eu, quando cheguei aqui, já disse, não trago plano escrito, porque seria completamente descabido daquilo que eu entendo. Não é? Porque se chegasse aqui já com um plano para dizer tudo, então o que é que igreja era esta? Agora chega um senhor qualquer que diz que agora eu decreto. O que eu decretei, o primeiro decreto, foi precisamente o contrário, foi para dizer, olhe, são reconduzidos nos seus cargos e funções todos os organismos que estavam a funcionar, porque quando termina o bispo, quando eu fui nomeado, automaticamente o do António ficou como administrador apostólico, tem funções, a igreja continua, mas fica com, digamos, não é algo de interino, algo assim. Mas o que interessa, e a primeira coisa é isso, eu tenho a noção de que não vim apagar fogos como se aqui estivesse tudo em evolução e agora chego ao Salvador. Não, quer dizer, esta igreja é uma igreja que, à medida que eu vou conhecendo e daquilo que eu conhecia, é uma igreja que está funcionando. E, portanto, a primeira coisa é inserir-me eu no caminho que esta igreja está a fazer. Porque o bispo, como outro qualquer, chega a uma diocese, quando é nomeado, também quando fui nomeado para Setúbal foi igual, a primeira coisa que dizia, põe os pés no chão, porque senão vou falar de quê? Agora, também disse que tinha sonhos, e tenho um sonho.
É um sonho que a Igreja está sonhando no mundo inteiro, e o Papa Francisco nos propôs, que é o sonho de uma Igreja sinodal, uma Igreja em que todos participam, uma Igreja em que se respeita o papel de cada um, mas onde todos contamos e, portanto, que vamos para que possamos renovar, e concretamente não só em todas as etapas da vida, portanto, e um local com um papel muito importante para os nossos jovens, porque para que possamos ter uma Igreja que respira com todas as células vivas que tem, porque só assim é saudável, porque senão o resto fica nos corpo morto. Portanto, esse sonho tenho. Agora, a forma de realizá-lo, vamos pensá-la juntos. Porque aí é que mesmo fazendo esse caminho, aquilo que o Papa diz, este sínodo, veja, o processo que está em curso no sínodo, não é simplesmente fazer um inquérito para saber o que o povo pensa da Igreja. E é por isso o Papa diz também, perguntem também àqueles que estão fora da Igreja. Façam um caminho com eles, como se fez com os jovens, no sínodo dos jovens. Foi a primeira vez que se diz, vão para fora e perguntem. Aquilo que é a pergunta que Jesus diz aos discípulos, Jesus faz aos discípulos um teste destes. Façam lá uma demografia, uma sondagem para saber o que é que dizem por aí que eu sou. E depois de vocês quem dizem. Mas o que é que dizem isso? E é importante saber isso. Mas é sobretudo depois tirar as consequências disso. Portanto, fazendo isto, não é simplesmente para fazer uma resenha de opiniões. É mais do que isso. É porque fazendo isto já estamos fazendo essa Igreja Sinodal. Estamos fazendo com que toda a gente participe neste caminho de determinar o que é o futuro. Aí há a resposta à sua pergunta. Quer dizer, este projeto, se fosse só o Bispo a fazer, e tem aqui, então era dizer, vocês não precisam de pensar porque o chefe pensa por vocês. E aqui é preciso que toda a gente pense, porque toda a gente tem o Espírito Santo. E não é só o Bispo. E a primeira coisa que o Bispo deve fazer é escutar. E os primeiros tempos, sobretudo, serão particularmente dedicados a essa primeira etapa. Quer dizer, eu vou envelhecendo. É por isso que eu disse que se fosse simplesmente uma igreja feita à minha medida, com os meus decretos e as minhas coisas, era uma igreja que ia envelhecer. Porque eu vou envelhecendo. E ainda bem, porque senão já tinha morrido de novo. Portanto, se estou aqui é porque vou envelhecer. E isso não é mau. Mas o problema é esse. Se a gente se perpetua no poder, se a gente se perpetua, e às vezes perpetuar-se no poder não é só uma questão de idade, é uma questão de grupos que se organizam para tomar o poder e depois são estéreis, precisamente porque vão sempre multiplicando, moendo a mesma farinha, moendo e moendo. Agora, se a gente tem a Igreja não pode ser assim, porque isso seria precisamente o contrário daquilo que é a fé cristã. Nós agradecemos o Senhor ressuscitado, não o Senhor morto. Não é ir simplesmente visitar um túmulo de Cristo. Esse caminho é o caminho de quem pensa que a Igreja foi. E o que a gente diz é que eu creio que Deus é o Deus da vida, o Deus da criação, é o Deus da salvação, é o Deus do futuro. E que está constantemente renovando a Igreja. Daí, que isto seja só possível, precisamente com esse tipo de Igreja, em que se escutam as pessoas, e particularmente escutar os jovens. Dou-lhe um exemplo. Se a gente tem, em tudo o que há na Igreja, tem pessoas só de uma certa idade para cima. Toda a gente quer ter muitos jovens na Igreja, mas eu digo sempre, então, quando a gente tiver os jovens na Igreja, para fazer o quê? Para ouvir o nosso discurso? Ou é para dizer, vocês têm muito a dizer à Igreja. E isto não é simplesmente dar-lhes graxa. Isto é dizer, é verdade, porque vocês têm um modo novo de falar. Vocês estão ensinando a Igreja a falar para a linguagem digital, por exemplo,
Vocês estão ensinando a Igreja a pensar, se calhar, até mais facilmente os nossos jovens estão mais sensíveis a isso, a uma economia e a um género de vida mais ecológico. Mas não é só nisso de dizer temas, isto são temas jovens. Não, é o modo de ser jovem. E, portanto, isto não pode ser, se nós temos jovens na nossa comunidade, não posso entender, por exemplo, que os jovens não estejam num conselho paroquial. Não posso entender que não sejam consultados quando se trata de decidir. Como se fossem só objetos de... Daí que o caminho que nós estamos a fazer na Igreja é precisamente esse. A Igreja envelhece se não, na medida em que não entende que os tempos estão a mudar e, portanto, precisam de uma linguagem nova, não pode dar certo. Uma das primeiras coisas que eu ouvi do Papa Francisco, quando era superior-geral dos Leonianos, falando aos religiosos, tínhamos-lhe posto a pergunta: então o que é que acha que é importante para os religiosos consagrados e as consagradas hoje? E ele pensou um bocadinho e disse: não respondam, ou não queiram responder aos problemas de hoje com as receitas de ontem. Não vai dar certo. Porque muitos dos problemas de hoje não estavam escritos nem podiam estar, porque são problemas que nessa altura não tinham ou não tinham consciência deles. Hoje nós temos uma consciência diferente e não é que não estamos a mudar nada da fé. Bem pelo contrário. O problema de Jesus foi precisamente ter reagido contra aqueles que pensavam que já tudo estava determinado, já tudo estava sabido, as leis já estavam todas certinhas. E Jesus vem dizer: não, remendo de pano novo em pano velho não vai dar certo, vinho novo, odres novos, porque senão vai arrebentar tudo. Não vai dar, e vai ser inútil. Responder ao hoje significa tomar Deus a sério na nossa vida e na vida da Igreja, e não fazer de Deus um santinho que se leva na procissão, mas aquele que faz caminhar toda a gente pelo mundo inteiro. Bem, o que digo é o tal sonho. Estamos aí juntos. Damos graças a Deus, porque isto não significa um discurso contra o passado, não entenderam nada, nós agora é que... Não, o passado entenderam as respostas para o seu tempo. O tempo mudou radicalmente e nós não mudamos o Evangelho. Mas o Evangelho, fidelidade ao Evangelho, não significa simplesmente a letrinha do Evangelho. Ouvistes o que foi dito de Jesus? Isto é para nós continuarmos a dizer hoje. Eu, porém, digo-vos, isto é, hoje não é dizer que nós mudamos a fé. Significa que tomamos a fé, tomamos Deus a sério, e é um Deus de vivos e não de mortos. E por isso mesmo, é um Deus que hoje tem de continuar a caminhar. Olha aquilo que o Papa dizia nesta oração que fez por causa o Deus que foi bombardeado, que o Deus, o menino que esteve nos braços das mães, a acalmá-los com as bombas que caíam à volta, ou que levaram os seus mortos a esse, é o Cristo que está aí. E temos de encontrar hoje caminhos. Ele continua no meio de nós. E a Igreja continua no meio a fazer peregrinação com este povo. E é no meio deste povo que nós temos de estar. Agora temos de tomar Deus a sério e temos de perguntar-lhe. E a primeira coisa é isso. Porque aqueles que já sabem tudo não perguntam nada. E não perguntando nada, vão moendo é sempre a farinha que eles já têm. E não deixam espaço até que Deus se manifeste. Porque Deus, quando se manifestar, vai desarranjar muito deste edifício. Não me preocupo com uma igreja que inquieta e que procura. Preocupa-me quando a gente já estiver fartinhos, porque disso estão os túmulos cheios. Eu começo pela última. Vai acontecer, de certeza. Porque se eu pensasse que agora chegava aqui e fazia um trabalhinho, eu tenho pela frente 7 anos por aí, se tudo correr bem, Deus, o resto está nas mãos de Deus, não sei, mas quando chegar aos 75 eu vou pedir a minha resignação. Portanto, e eu tenho 68, é fácil de fazer contas, não é? Portanto, mas não penso aqui que venho aqui para fazer, vamos planear agora, para
talando ti. Não, essa igreja vai continuar. Eu disse também que não fui eu que criei esta igreja e tenho a certeza que não vou destruí-la. Porque não é minha. Portanto, cada um de nós, na vida, na história, nós temos uma janela para trabalhar. É aquela onde a gente se encontra. E o que é que, quando eu digo, vou dizer, o que é que eu fiz? Não foi por causa de deixar o processo a meio. É uma circunstância era bastante complicada, até porque eu estava 6 anos, mas os 4 anos, quando aquilo começava para se programar alguma coisa de mais sério, veio a pandemia. E agora estava desconfinamento, era para desfornar isto tudo e também alguns projetos, etc. Mas, quer dizer, isso preocupa-me, mas preocupa-me até a certo ponto, que era pensar que eu era insubstituível nessa igreja. Não sou, nem aqui, nem sou patrão, nem sou insubstituível. Portanto, se é para vir para aqui, eu venho. Claro que a gente não me é afetivamente, a começar por aí, não me é indiferente. Deixar uma realidade que a gente amou, que a gente pela qual se apaixonou, etc. Mas isso também é muito importante para quem trabalha na igreja, que é saber que está ao serviço de um projeto de que não se adune. E isso dá-nos a liberdade e um gosto enorme de trabalhar. E por isso, daí, sim, pena sim, e até uma certa rebelião interior. Trazer saudades não é mau, não trazê-las seria dramático. Porque a saudade é doce, pungir de acervo espinho, como diz o nosso poeta, e isso é bom, isso significa que só dói aquilo que se ama. Depois, agora, não vim para aqui, eu dizia também ao Papa, não vou triste. Não, vou com a mesma liberdade com que vim para Setúbal. Quando vim para Setúbal também, eu estava com malas aviadas para outro sítio, ia para Angola. E, portanto, trocaram as voltas, e vim até lá, agora trocaram de novo as voltas, vim até cá. Deus faz estas coisas e a gente não me sinto mal, bem pelo contrário. E trago com todas as ganas, isto não é a segunda escolha. Esta é a escolha única que eu tenho como bispo e que assumo como bispo nesta terra. E vamos ver. Agora, o santuário, eu já, mais ou menos o fundamental já disse. Nós somos a Igreja de Leiria Fátima. Antes de mais, sou bispo desta terra. Mas nenhum bispo na sua diocese, seja qual for, se deve confinar à sua terra. É por isso que nós temos o bispo, é por natureza, um homem de ligação. Antes de mais, elo de ligação dentro das suas comunidades, da sua diocese, e de ligação com as outras dioceses e com o Papa, para a Igreja Universal. Portanto, nós somos pessoas, qualquer que fosse a diocese onde eu fosse, esta dimensão internacional ia estar presente, independentemente de ser o Santuário de Fátima ou não. Mas é sempre uma diocese local. A diocese tem os pés sempre numa terra. Jesus não encarnou, diz, padeceu sob Pôncio Pilatos. O Evangelho diz, no tempo de César Augusto, quando era tetrarca da Galileia, isto é, a dimensão da fé tem sempre uma dimensão histórica e uma dimensão geográfica. E está caracterizada, e é por isso que mesmo que tem a sua dimensão local, mas não se pode perder nela. Tem de se abrir. O Santuário de Fátima, como disse, é uma abertura enorme, uma capacidade de abertura enorme que nós temos. Por as pessoas que aqui chegam, mas também, veja que é diferente. As pessoas que passam por aqui são, nas grandes cidades hoje, nós temos toda uma multiculturalidade que é praticamente o universo todo está presente. A Lisboa, a Porto, mas as grandes cidades que nós temos são cidades cada vez mais internacionais e interculturais. O que nós temos aqui não é uma residencialidade disso, é uma passagem. Claro que depois já também residentes de todo o mundo, mas é uma passagem, portanto. E isso, o santuário tem o seu reitor e a sua equipa pastoral. E que, antes de mais, é a eles que compete isso com a supervisão do bispo.
E o Bispo há de estar bem por dentro disso e ajudar esta dimensão. Mas não, senhores, se perdesse a noção da Diocese de Leiria, não seria o Bispo para aqui, nem há de ser. Essa é uma dimensão sempre presente na Igreja. A localidade e a universalidade. Se é a mesma coisa, veja, mas qualquer instituição saudável é assim que deve pensar. Um dos problemas que se diz é, se a gente burocratizar a União Europeia, depois as pessoas locais, as pessoas vivem num local e têm de saber quem está, a que nível for, tem olho nele, no sentido de interesse, no sentido de resolver os problemas também locais. Não tem de resolver tudo localmente, pessoalmente, mas tem de criar uma estrutura a que ninguém fique para trás, mas ao mesmo tempo a não se fechar simplesmente num mundo pequenino de cada um. É um tema muito importante na Igreja, mas é um tema que a Igreja também está tratando, disso vai saindo algo de novo. Está tratando a um nível de saber as vocações, não é simplesmente uma questão de falar de vocações, vocação para padre, vocação para irmão, para a vida consagrada, sim, e essas são vocações. Mas a vocação para o matrimónio é uma vocação, é um chamamento de Deus. Todos nós temos o nosso chamamento e encontrar o nosso lugar de estar, de agir e de contribuir para o bem comum da Igreja e da sociedade dentro disto. E encontrar caminhos para que também para que se possa ter isto bem claro. Porque às vezes faz-se uma mística tal da vocação que por um lado assusta, por outro lado desvia. De criar um rapazito que vai e que se afastou do mundo. Não se pode afastar do mundo, é para estar no mundo. Mas para estar no mundo com um papel de dom de si próprio e precisamente de sair de si próprio. A vocação não é difícil, não é diferente, nem é por ser mais custosa. Eu, quando via os meus irmãos com os filhos, sobretudo quando eram pequenitos, eu dizia, livraste, porque sempre gostei muito de crianças e tudo, mas as crianças dão trabalho. E olha que a vida dramática de tanta gente, eu dizia a minha vida até, não é? Mas o que é que caracteriza isto? Uma pessoa para uma consagração, seja na vida religiosa, mas também como leigos. Pessoas que dão a sua vida e que se desprendem de si próprios, não anulando-se a si próprios, porque então não seriam nada. Mas é sendo aquilo que são, mas sendo com os outros e para os outros, que não serve só para os outros, não for com os outros. E, portanto, isso é o que pode chegar a uma pessoa a dizer que sim, então eu tenho de ter uma disponibilidade maior, porque senão só na minha vida o padre que não fosse capaz de ser um bom pai, não serve para padre. E uma madre que não seja mãe também não serve para madre. Porque senão a gente esquece tudo o resto. Esquece as coisas fundamentais, que é a capacidade de cuidar, de dar, de partilhar a vida. Também a dimensão esponsal do matrimónio. É isso que é preciso. E a Igreja tem isso claro. Mas tantas vezes não foi. Porque depois se dá uma caracterização, às vezes, que assusta pessoas ou não as vê. Estas pessoas, como o bispo, eu sei um bispo que não é perfeito. E, portanto, não é uma questão de melhor ou pior. Quando os discípulos lhe perguntam quem é o maior, a pergunta está mal colocada. Temos funções diferentes. E a Igreja precisa de funções destas. E, portanto, eu digo, se eu aceito este desafio, é porque acho que isso é importante. E na medida em que eu for isso, é que também cresço como pessoa. E não, de novo, sem fazer mistagogias nem coisa nenhuma. É fazer a realidade do Evangelho, tão simples como são as coisas, assim. Portanto, e isso, há gente que está entendendo e vai sempre a ver.
E vai haver gente que vai conseguir. Pois, outra coisa é o seguinte, também eu não estou a dizer que com isto que não temos padres, então vamos valorizar os leigos porque não temos padres, como se isto fosse uma segunda mão. Não é a hipótese B. Esta é a hipótese A. Mas é dar lugar a cada um no seu lugar. E, por outro lado, também na nossa Igreja, isto esta diminuição do número de padres vai fazer com que, está a fazer com que também se encontrem outros ministérios e que outras pessoas cheguem à frente. Não é para substituir o papel do padre. O padre vai ser sempre necessário na comunidade. Podemos pensar o modelo, etc. Mas é necessário também que todos os ministérios se desenvolvam dentro da Igreja. E por isso não me angustia. Havia uma situação, por exemplo, em Moçambique, onde comecei a minha primeira missão, tínhamos uma missão com 52 comunidades, algumas a mais de 100 km de distância por aquelas autoestradas do mato, e os padres eram 3, visitavam as comunidades 3 vezes por ano. E não eram comunidades que ficavam assim por isso mesmo, ficavam à míngua. Não, durante 15 anos de guerra, sem padres, algumas das comunidades até cresceram. Portanto, então quer dizer que os padres são dispensáveis? Não. Havia gente que ia ao Malawi a 200 km de distância, a pé, pelo mato, buscar a Eucaristia. Que os encarregados da Eucaristia tinham de ser homens piedosos para respeitar a Eucaristia, a santidade da Eucaristia, mas primeiro tinham de começar por ter boas pernas. Era preciso ir buscar, ir longe buscar. Há que repensar quando se fala da tal história de mundo novo. Não é mudar a fé, é encontrar respostas para o mundo de hoje, onde nós estamos. Não estou angustiado, mas preocupado, sim. E seria mal se não estivesse. E temos de pensar nisso, sim. E temos de apresentar precisamente as coisas de um modo diferente. Dado a conhecer, não é simplesmente uma questão, e a Comissão, isso, desde o início, o Dostretch, etc., tem falado muito claramente nisso. Veja que sejamos muito claros. Os objetivos fundamentais, nós dissemos o que é que queríamos, porque era para isso, mas a própria Constituição, os objetivos que nós queríamos era esclarecer isto. Esclarecer de uma forma o mais possível, correta e apropriada e adequada, no respeito pela legalidade das coisas e pelo respeito, sobretudo, pelas vítimas, e orientada para as vítimas, isto dissemos claramente. Mas agora, tudo o resto, os princípios que, aliás, foram conhecer à comunicação social, foram delineados pela própria Comissão. E foi para isso também que a Comissão, os nomes que nos foram apresentados, nós achamos bem, porque era, e portanto, mas isso já foi da responsabilidade depois do núcleo que foi criado. E também os percursos foram criados pela Comissão. Precisamente por isso. Porque senão seríamos nós de novo a fazer as coisas. E os resultados de que falámos há pouco também disse, quer dizer, quando se fala de credibilidade, não é uma questão de credibilidade simplesmente para dizer à comunicação social nós temos... Não, credibilidade para com estas pessoas. Fazer justiça a estas pessoas significava criar um ambiente onde estas pessoas possam sentir, caramba, ouviram-me. E criaram as condições para me ouvir. Isto é o que me interessa. Portanto, esse é o problema. É evidente que agora, este é um estudo. E um estudo, para ser sério, tem de ser também publicado e criticável. E, portanto, é evidente que estes dados serão fornecidos. Aliás, o que eles têm, a própria Comissão disse, nós não vamos andar a fazer agora um jogo de números, como se fosse o Totoloto, todos os dias, saber amanhã quantos vão ser e depois... Não, isso... Quer dizer, essa simplesmente a questão numérica
é importante para dar a dimensão das coisas, etc. Mas o mais importante é a caracterização das coisas para a gente entender com o que é que estamos a tratar e que meios é que podem servir para obviar a toda esta questão. É tal coisa, o homem põe e Deus dispõe. E neste caso, aqui as circunstâncias que foram, quando foi anunciado tudo isto, logo a seguir veio a pandemia. E logo aquilo que se pensava, isto um crescendo, Portugal estava na moda, de turismo e de jovens, etc. Claro que a gente já pensava aí, evidentemente, é de crer que neste momento não seja assim. E estávamos a dizer, bom, a pandemia, vamos lá ver se isto foi protelado por um ano o acontecimento, para dar mais tempo, e esperava-se que agora começasse a haver uma perspectiva que já ninguém sabia fazer contas, mas agora menos ainda, com o conflito, mesmo que o conflito se resolva, as sequelas deste conflito e da pandemia vão durar não só aquelas físicas, mas aquelas mentais, psicológicas e sociológicas. Portanto, isso certamente que vai ter uma coisa. No entanto, o que está aí, destes dias os políticos estão a dizer, ninguém sabe arriscar prognósticos. Porque o que nós vamos fazer, está a ser preparado, mas são perguntas a dirigir mais ao do Américo, que é quem está encarregado disso, mas nós estamos constantemente a falar disso, evidente, diz respeito à Igreja toda, e é de saber, e não é nada fácil neste momento estar a programar, porque temos de estar preparados para acolher, sem criar elefantes brancos que depois não têm correspondência com a realidade, mas por outro lado também não deixar que as coisas, vai ver não sei quantos vão ver. Para mim é evidente que numa concentração juvenil é importante os números, mas é sobretudo importante o significado daquilo que se faz. E sem dúvida que uma festa dos jovens, nisto, seja lá com que número for, é importante. É dizer, é preciso desconfinar, e desconfinar não simplesmente desconfinar as máscaras e as proteções individuais, é preciso desconfinar imenso a mentalidade do que foi o desconfinamento, o confinamento pandémico, o desconfinar do confinamento bélico, do drama que isso é, para lançar raízes de algo onde as coisas não ficam iguais, não foi simplesmente um intervalo no meio de duas coisas que continuam, não foi simplesmente o intervalo do telejornal, mas é algo que marcou. A segunda parte do telejornal não vai ser simplesmente a continuação do primeiro. Não pode ser. E isso é que é importante. Portanto, um evento juvenil que se faça nesta altura tem de ser pensado dentro destas linhas. E o mote que o Papa dá, que é Maria levantou-se apressadamente, precisamente, sempre foi um apelo aos jovens. Vocês não podem ficar simplesmente a lamentar aquilo que esta sociedade é, e o que não é, e o que ela faz, de bem e de mal. Vocês levantem-se, porque vocês são parte da construção desse amanhã, e isso começa agora. E isso acho que é importante ter-se presente. Eu acabei de dizer, a gente não tem capacidade neste momento de projetar. Vê-se, aí entram sobretudo os fatores de pandemia, mas o que faz falta, isto acho que sim que é importante. Quando a gente diz que não é com os ingredientes de sempre que se faz a nova sopa deste mundo, significa que é preciso pensá-la a sério. E se é verdade, havia uma pergunta aí daquelas que foram transmitidas, que é o que é que acha, se a pandemia afetou a fé das pessoas.
deixá-la indiferente a ninguém deixou. E isso pode ser bom ou pode ser menos bom. Agora, perante situações destas, de situações de limite, como nós vivemos, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista familiar, as crianças sem os avós, os avós sem as crianças, os pais confinados em casa e com... o que se passa com a fé, já pegaram a fé, não é menos, não, é um elemento que é feito com toda a vida. E quando um casal entra em crise porque estar juntos sempre é mais complicado, e a família toda com as crianças, e depois as coisas azedam porque está dentro de um apartamento o dia inteiro e semanas inteiras, isso é complicado. Isso significa que leva-nos a repensar a vida. E pode ser para melhor ou para pior. Não pode ficar igual, e não vai ficar igual. Portanto, era bom que isto tomasse um caminho certo. Aquilo que a fé, que uma atitude de fé diz é: não, eu não posso estar aí. Tenho de saber o que é que é, como é que faço jus àquilo que eu sou, aos meus sonhos, àquilo que eu sonho e gostaria que acontecesse. E se para isso que gostaria que acontecesse, tem de se transformar numa atitude de fazer com que isso aconteça. E é por isso que muita gente, de facto, durante este tempo de pandemia, aprofundou estas questões. Houve outros que se esqueceram. Há toda uma questão de pessoas que ainda têm medo de estar em público, de estar na igreja e de sentir alguém que lhe toca. E o próprio, a gente foi desenvolvendo isso. De sentir-nos tocar, já estamos... E aí estão-me tocando na minha... Criamos uma redomas à nossa volta muito mais difíceis de ultrapassar do que as máscaras. E, portanto, refazer uma nova normalidade há de ser feita disso tudo. Desse cuidado de não agredir ninguém, nem na saúde, nem na sua psicologia, nem nos seus sentimentos, mas de construir, apesar de tudo, construir uma relação que seja verdadeiramente dignificante e um mundo que seja mais unido. Isso é algo que nós precisamos todos, depois de passar esta pandemia. Olha, isso está muito na linha das nossas preocupações. Aliás, no último, o Conselho Permanente, o último, no comunicado, isso diz-se. E o que é que se está a dizer? O que se está a dizer é que vimos por tudo lá, paróquias, instituições, colégios, etc., a se mobilizarem, a irem buscar gente, levar ajudas. Olha, são caminhões e caminhões que constantemente têm. Bem, deixe-me lá falar um bocadinho ainda só de Setúbal antes, porque que eu acompanhei, porque temos lá um padre e um seminarista que estão lá na Diocese de ucranianos e que estão ao serviço também da Diocese, e portanto eles pedimos que eles coordenassem, e já não sei quantos caminhões foram, que já foram para. Pois, o que é que nós dissemos também como Conferência Episcopal? Isto não pode ser assim. Isto não pode ser sei de várias paróquias que mandaram lá, levaram um caminhão com várias paróquias também que foram diretamente lá, levaram uma carrinha para trazer com ajuda e trazer refugiados. Nós estamos calma. Precisamente as dimensões disto não podem ser feitas assim individualmente. Famílias que vão, também quando foi da questão da Síria, casais que foram buscar, foram à Turquia, foram à Grécia buscar refugiados. E veio-se a ver o quê? Que isto não funcionava. Porque, está bem que boa vontade, e é de louvar a boa vontade, mas aqui trata-se muito mais. E graças a Deus que o nosso governo tomou medidas corajosas. E as nossas câmaras têm tomado. Porque, veja, é preciso que esta gente tenha assistência médica, que tenha legalização, que tenha assistência médica, escola,
Portanto, isto, se não for coordenado, depois eu posso mostrar, e a primeira coisa é isso, ter coração para e acolher bem as pessoas. Mas depois temos de pensar concretamente que vivemos num Estado de Direito e que este Estado tem também, e isto é um esforço europeu, não é só do Estado português, e por isso mesmo estas condições têm de ser, quem vai buscar tem de ser integrado. O que nós dissemos foi, sim senhores, avancem, disponibilizem-se, mas coordenem com a plataforma refugiados, com as Cáritas, porque a Cáritas tem relação com a Cáritas ucraniana, para que isto não seja, eu levo e depois chego lá, como é que é? Isto não pode ser assim. Quer dizer, isto tem de ser organizado hoje para fazer o bem a esta distância e depois convergência e adequação de meios para o fundamental. Não é que eu vá lá e fiquei todo contente, também a minha sensibilidade e tudo, porque não, o que interessa é que as pessoas sejam bem acolhidas e que tenham uma estrutura sustentável, porque depois estas pessoas chegam e pois, essas pessoas vão precisar de aprender a língua, vão precisar então vamos fazer cada um, pronto, e eu, fica aqui em casa que a gente vai falando enquanto vai preparando o jantar. Não é bem assim. Isto precisa de outras estruturas. E, portanto, se nós não tivermos grandes parte das nossas paróquias, eu sei, paróquias nossas, que estão a fazer precisamente com isso que você disse. E é muito importante às autarquias. Porque aquilo que estão a fazer, o Estado criou as estruturas fundamentais e leis de enquadramento de tudo isto. No Serviço Nacional de Saúde, no CEF, isso foi muito bom. Agora, depois quem vai, concretamente, estas pessoas ficam no local, é a tal história, como eu dizia, da igreja local e da igreja universal. Quer dizer, as pessoas têm de viver num local, e é nesse local que tem de haver escola, que provavelmente para os adultos é preciso criar estruturas de acolhimento e de busca de emprego. Tudo isto tem de entrar dentro do nosso sistema. Se não fosse assim, é que eu me preocupava. A nossa preocupação foi dizer sim, façam todos, vejam com o que é que podem colaborar, mas colaborem organizadamente com as instituições. Não se preocupem de serem vocês que estão na berra dos jornais. Porque também para um cara, deixou tudo e deixou o trabalho e foi lá buscar um refugiado. Muito bem, senhor, é muito bom. Mas eu quero saber depois esse refugiado como é que vai vir. E essa família de refugiados, essas crianças, cuidado. Muitas crianças, a gente viu, está a ver o que é, não é? E, portanto, todas as organizações internacionais estão preocupadas. Quem é que toma conta destas crianças e como é que as trata, e como é que são tratadas e como é que depois são acolhidas e protegidas? E isto não pode ser assim, e não estou a dizer que as pessoas que vão lá que vão lá com más intenções, não é, mas é que depois, para estas pessoas, estas crianças que chegam, crianças são jovens, são adolescentes, são que vão querer aqui, então como é que a gente ajuda bem? Não interessa aqui, não me interessa nada que a gente tenha nome ou não tenha. O que estou a dizer é que a gente disse foi colaborem com a Cáritas, fundamentalmente, e com a plataforma Refugiados e com as instituições que enquadram devidamente esta questão. O problema não somos nós, o problema estamos a trabalhar, é para aqueles que precisam.